Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade com esse vídeo à nossa série sobre os transtornos de personalidade. Hoje a gente vai abordar um tipo de transtorno que é um dos mais comuns, mais falados, que é o transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline é um transtorno que acomete quase 5% da nossa população. Dentre elas, as mulheres, novamente, as mulheres são as mais acometidas, numa relação de 2 mulheres para cada homem. É um transtorno muito comum nas clínicas psiquiátricas de internação e é um transtorno que está muito associado a outros transtornos, como o transtorno de humor, o uso de álcool em excesso e o uso de substâncias ilícitas, ou às vezes até lícitas, mas que geram problemas para o indivíduo durante a sua vida. Dentre os fatores causais do transtorno de personalidade borderline, alguns, principalmente a genética, está associada diretamente, a questão do abuso sexual na infância, a negligência e a falta de apoio e participação dos pais, principalmente a figura paterna na infância, e a presença também de traumas emocionais importantes durante a infância. Quando a gente fala em um diagnóstico, a gente sempre procura dentro da psiquiatria, da psicologia, ter algumas características como essenciais. São necessários 5 características presentes para que a gente possa caracterizar o transtorno de personalidade borderline. Dentre elas, existe uma questão que a gente aborda, que é a questão dos esforços para se manter uma relação. Dentro desses esforços, é importante que a gente saiba que esses esforços vão ser sempre exacerbados, desesperados. Por quê? Porque a ideia de ser abandonado, de ser deixado de lado, de não ter mais o contato, o convívio, independente se a relação é boa ou não para si, gera um sofrimento muito maior do que qualquer dor da relação. Então esse esforço ele vai ser muito presente, ele vai ser superior a qualquer outro tipo de dor que eu possa ter. Então o medo de ser abandonado me faz querer brigar por continuar com aquela pessoa. Então a gente pode associar também, às vezes tem aquelas relações que a gente fala, relações abusivas, difíceis da gente tolerar, que a gente não entende que aquele indivíduo está passando, continua às vezes com um namorado ou com uma esposa. Existe essa questão, a dor que ela tem em não ter ninguém para compartilhar o seu dia a dia faz com que ela queira continuar com aquela situação. Dentro das relações pessoais, existe uma outra situação que é muito comum no transtorno de personalidade, que é a questão do ame ou odeie. Então são pessoas com transtorno de borderline que gostam muito, que querem muito estar com a gente, que hoje a gente é a pessoa mais maravilhosa, estamos juntos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu adoro, se você me chamar para ir para o Japão hoje, nós vamos juntos. Porém, se você tiver qualquer desavença com ela, você deixou de ser a melhor amiga, eu já não te reconheço, eu já tenho raiva só de escutar o seu nome. Então, são pessoas que oscilam demais nessas questões interpessoais. Então, essa supervalorização ou desvalorização, ela vai estar presente o tempo todo. São pessoas que sofrem bastante porque oscilam muito, são muito instáveis. Uma terceira característica importante é a perturbação da identidade. A pessoa tem muita dificuldade com a questão da autoimagem, da identidade de gênero, então gera muito sofrimento para as pessoas que têm o transtorno borderline. Uma quarta característica muito importante são as questões da impulsividade. Então essa impulsividade gera problemas graves com questão de compras excessivas, abuso de substâncias, álcool, drogas, compulsão alimentar, relacionamentos sexuais com pessoas que são desconhecidas. Então existe esse impulso e essa autodegradação da imagem e da própria pessoa. Além dessa questão da imagem, uma outra questão importante é que existe uma outra característica que são as autolesões, que estão dentro desse grande grupo, que são presentes no transtorno borderline. Mas eu gosto sempre de parar, mostrar para vocês o seguinte, não é porque eu me corto, porque eu tento algo contra a minha vida, que eu tenho transtorno borderline. Senão seria uma simplificação muito fácil, eu não precisaria de outras características. Isso é uma das formas de eu exacerbar esse sofrimento, de colocar para fora, e essa autolesão, o se cortar, o se machucar, às vezes uma tentativa de suicídio,
é no intuito de aliviar aquele sofrimento tão forte que a pessoa está passando naquele momento. Foi impulsivo, não foi planejado. Foi o que ele conseguiu fazer naquele momento para que não fizesse ou ocorresse algo pior com o outro ou com ele. Uma outra característica importante é essa instabilidade emocional, que ela é muito intensa, ela é episódica e ela vai variar, pode ser durante o dia, durante semanas, mas ela tem uma instabilidade, então ela vai passar, ela não vai permanecer, não é algo que a vida toda eu sou instável, não, ela teve um sofrimento e essa instabilidade emocional, ela pode ser, agora eu estou bem, me aborreci, tive um problema, fui lá no fundo do poço, daqui a pouco voltei para outro nível emocional e estou seguindo. Uma outra característica também importante do transtorno de personalidade borderline é a questão de o sentir um vazio. A gente está sempre sem sentido, por ter uma relação às vezes muito mais superficial, muito mais instável, né? Mudando a todo momento, a gente sempre tem um vazio. Por quê? Porque nada preenche, nada faz sentido, nada é o que eu quero. Então a depressão, ela toma conta em muitos momentos do transtorno de personalidade borderline. Conforme a gente conversou no início, uma outra característica importante do transtorno de personalidade é que a raiva, a explosividade, as brigas físicas, verbais, vão estar presentes. Por quê? Porque quem tem esse transtorno são pessoas muito intensas, que vivem aquela situação. Da mesma forma que eu vivo, eu sinto. E se eu sinto, eu tenho que colocar para fora. Então são pessoas que vão esbravejar, se tiver que brigar pelos seus ideais, pelo que acredita, ela vai fazer, ela vai arrumar confusão e vai dar problemas mais sérios que não era o premeditado, mas que ocorreram em virtude daquela emoção aflorada que ela sentiu. Por último, não menos frequente, mas que quando ocorre geram grandes problemas para quem tem um transtorno de personalidade borderline, são as ideias persecutórias. Ideias persecutórias de traição, de que está sendo vigiado, de que está sendo traído por um amigo, que estão tentando pegar o seu emprego, as situações que vão te gerar sofrimento. Essas ideias persecutórias, dentro do transtorno de personalidade borderline, são ideias, ainda bem, transitórias. São ideias que vão aflorando, aumentando com o passar dos dias. E isso gera um sofrimento ainda maior para aquela pessoa, que gera mais raiva, que gera mais impulsividade e que ela vai acabar descontando, vira uma bola de neve. Depois de tanta característica apresentada, né, é importante a gente entender que são pessoas que têm um sofrimento, que precisam de ajuda. Às vezes são mal interpretadas, são pessoas que a gente, quando está próximo, a gente gosta, quando a gente não gosta dela, a gente quer longe, porque pode sair uma faísca, pode dar uma confusão, mas a gente tem que entender que são pessoas que precisam de ajuda, pessoas que não estão fazendo porque gostam, porque manipulam para ter só vantagem. Elas estão fazendo porque acreditam, porque vivem, porque sentem essa situação, esse dia a dia. Então, para elas é uma verdade absoluta. Então a gente precisa estar aqui o quê? Para ajudar e modificar a vida dela e de quem está ao seu redor. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras e espero vocês no próximo vídeo com outro transtorno de personalidade que a gente vai abordar.